Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e improvisação com a queridíssima convidada Ana Mundim. Bom, hoje, para quem não sabe, é a 84ª live desse projeto que começou dia 30 de março deste ano como um movimento para esse momento de quarentena. A Ana acabou de chegar. Estou um pouquinho nervoso, mas tudo bem, faz parte. Chegou! Seja bem-vinda, Ana! Obrigada, meu anjo. Seja bem-vinda. E Tá tudo aí, bem? tudo bem? Aqui tá tudo certo, melhor agora. Apesar de eu estar um pouco nervoso, mas tudo bem. Ai, quem não tá, né, gente? A gente que é de uma profissão super presencial, sair para essas mídias digitais, e você tá nesse fôlego aí, batidão, né? Eu tô fazendo uma vez por semana com o meu projeto de extensão lá da Federal do Ceará, que é o Temporal, e já é um fôlego. Você, então, tá todo É, é uma, dia. é uma energia que nem eu sei de onde vem, mas de certo não me cansa. É uma coisa muito, muito forte. E que algumas pessoas me questionam e sabe que eu nem sei como responder, porque parece tão óbvio para mim que às vezes para o outro isso seja muito, caraca, isso está muito difícil, como é que vai conseguir? Mas está sendo muito, muito prazeroso, porque inclusive é o que me move de estar aqui com você. Isso é uma força muito grande. De, e para quem não sabe, eu estou aprendendo demais. Antes de chegar aqui na live, aqui é apenas um pedaço do iceberg que vocês estão vendo, mas por trás dele eu estou aprendendo um monte de coisa com os trabalhos da Ana Mundim. E aí fica aqui a deixa para vocês conhecerem. Bota lá, Ana Mundim PDF. Vocês vão ver várias coisas legais que tem dado na internet. Tem o site também. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre o site. E aí vocês fiquem aqui para poder saber um pouco mais sobre essa maravilhosa artista. E é isso. Bom, eu tenho lido sempre um poema antes como abertura da nossa live, de um livro chamado Pensamento Dança, do professor, poeta e filósofo Igor Fagundes, que é um dos professores lá da UFRJ. Ele é professor de História da Dança, Filosofia, e tem um grupo de pesquisa chamado Nunada, que pesquisa filosofia, poética e corporeidade. Bom, e o poema de hoje, enquanto as pessoas vão se achegando aqui na live, o tema de hoje é transbordar. Somente um corredor espremido para ensaiar os passos, compor a coreografia na franzina casa, onde na falta de mobília todos nós dormimos no chão sentados. Na falta de espaço, a parede serve de apoio aos pés, que prendem nela a escalar balés com a corda do fêmur e da tíbia. Até que os tijolos, indefinidamente postos uns sobre os outros, passe de montanha a espelho, de toda a família em milagreira dança no estreito. E um leito de rio pelas margens de cal e cimento cresça num ínfimo filete que seja de movimento em miragem contra a seca. Ainda que o cacto jamais se despeça e persista, intacta a represa. Que lindo, gente. Mais um poema para abrir as nossas lives. Bom, meu nome é Júlio. Ah, Rosane! Acabei de ver você, Rosane, maravilhosa. O Beijo. Léo entrou aí também. O Léo Brum. Lionel! Sumier também. A Sumier, que é a neurocientista que eu te falei, ela está aqui. Ai, que massa. Foi também uma das convidadas. Ela falou sobre física quântica. Leonardo Brum, também que esteve aqui, que falou sobre videodança.
Mas quem aqui? Rosane Campelo, que falou sobre o ensino. Gente maravilhosa. E os outros eu não conheço, mas sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais da área da dança contemporânea, trabalho também com alongamento e dança de rua. Sou graduando em dança na FRJ, sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente estou na área do marketing digital. Essa live faz parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é dança e improvisação, a queridíssima convidada Ana Mundim. Mas, Júlio, por que dança e improvisação? Eu sou muito suspeito para falar de improvisação, porque é uma coisa que eu sempre tive muito apreço nos meus primeiros inícios, no meu início da dança, em que eu me sentia pertencente a esse lugar da improvisação, não sabia o porquê. Mas, de certo, o fato de me sentir desengonçado me deixava livre para trazer o que eu quisesse naquele lugar de improvisar. Nunca levei aquilo como lugar de fazer qualquer coisa, porque era tão difícil de fazer, por mais que eu me sentisse pertencente, não era uma coisa fácil. Pelo contrário, era desafiante, mas eu podia trazer o meu corpo como ele queria naquele momento, sem ter nenhum parâmetro de que, olha, está certo, olha, está errado, mas nossa, que estranho, mas nossa, que legal. Não tinha isso. Eu só fazia. Então, isso, desde lá do início, eu não sabia como responder, porque eu me aproximava, mas de certo eu estava ali sempre inserido de alguma maneira no meu caminho da dança, em algum ambiente, em algum ensino, em algum lugar que tinha improvisação. E aí, mandar um abraço, um beijo aí para o Leonel Brum e para o Lucas Campos, que fez essa ponte para chegar na Ana Mundim, e eles falaram belíssima, coisas maravilhosas da Ana, e eu não tive dúvidas que seria um bate-papo maravilhoso. Tem que falar dos bastidores, tem que falar aqui para vocês. E isso... É bom a gente já aproveitar o parênteses e comentar da sorte que eu tenho de trabalhar com pessoas muito especiais nos cursos de dança da UFC. Que isso precisa ser, eu acho que registrado, assim, publicamente, né? A gente trabalha em espaços e às vezes a gente vê tanta dificuldade, né, de relação, de colocar as coisas se movendo, e eu tenho a sorte, o privilégio mesmo, de trabalhar com pessoas muito especiais, que a gente se admira muito, se respeita muito, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande, assim, nos processos de trabalho, né? Isso é um salve para quem fez essas pontes, porque esses bate-papos, eles têm um dos objetivos é criar redes, e de fato vem acontecendo de maneira muito orgânica, porque é o que está me movendo. A energia, até a Sumier falou que, Júlio, essa energia que você está colocando é muito poderosa, mas eu, aqui dentro, não percebo, porque está sendo muito natural. E, de fato, chegar na Ana está sendo um privilégio de aprender um monte de... Se eu não estivesse fazendo esse bate-papo, bem provável que eu não teria chegado a esse estado de pesquisar bastante sobre o trabalho dela. Pesquisar não quer dizer só para falar aqui sobre ela, para vocês entenderem que eu pesquisei, mas para saber o quanto também eu venho aprendendo a partir dessas pesquisas como profissional de dança, mas também como pesquisador e ser humano, porque tem uma porrada de coisa ali que a gente aprende como ser humano a estar mais, inclusive, aberto às possibilidades do mundo. Tá? Então, isso é um pequeno parâmetro, uma pequena abertura sobre o tema. Eu estou super empolgado, já falei isso para a Ana várias vezes, e seja muito bem-vinda, Ana. Espero que você possa sentir à vontade nesse bate-papo. Estou muito feliz. E muito feliz também com as pessoas que estão aqui com a gente. São pessoas muito queridas. Várias pessoas aqui chegando. Um beijo para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Domingão à noite. A gente tem que agradecer, né? O pessoal está querendo ouvir sobre improvisação em dança aqui. E obrigada a você também, Júlio, pelo espaço, pelo carinho e pelas trocas que a gente tem feito antes dessa live também. Queria que você pudesse gentilmente se apresentar. Quem é Ana Mundim? Eu brinquei numa outra live que eu falei, o dia que eu conseguir responder isso é porque eu já não estou mais aqui nessa esfera, né?
Justamente porque eu Adorei. acho que eu sou uma pessoa em constante movimento, né? Você até pediu para eu falar alguma coisa, eu falei, gente, eu acho que eu sou curiosa e requieta. E eu tenho usado isso, assim, com alguma frequência, porque acho que eu estou nesse lugar mesmo, né? De estar em movimento o tempo todo, de ter muita curiosidade sobre o outro, sobre o mundo, sobre a vida, e de não me instaurar num lugar rígido de conhecimento ou de percepção do mundo a partir de um único ponto de vista. E aí acho que não à toa eu fui me encantando um pouco com a fenomenologia ao longo dos tempos também, e acabou que a fenomenologia foi algo que veio muito de uma forma muito intensa assim para minha pesquisa nos últimos anos, mas que é esse lugar do sujeito, mas desse sujeito mundo, né, que é aberto e poroso para as questões do mundo. E aí, nesse sentido, eu vou me reinventando e descobrindo coisas de mim. Né? O Júlio falou uma coisa muito curiosa assim, para mim essa semana, que era a mesma coisa que eu estava sentindo, né? Porque ele vai caminhando aí entre fotografia, dança, música, e eu também, né? Eu sou DJ, sou fotógrafa e sou bailarina. E aí as pessoas me perguntam, ah, mas da onde vem isso tudo? E eu falo, cara, na verdade a dança me moveu para esses outros lugares, né? Às vezes por necessidade, porque não tinha quem fizesse, e aí eu ia descobrir como fazia e me encantava e a coisa ia ficando mais séria. E às vezes por desejo mesmo, de falar, ah, eu né, me interessei por isso e eu quero aprender. Então acho Exatamente. que a Ana Mundinha é essa pessoa em constante aprendizado, muito porosa para o mundo e muito desejosa de da gente repensar também esses lugares onde a gente está, e como a gente pode cada vez mais pensar em espaços mais justos, democráticos e que de fato percebam, né, as diferenças como algo positivo e não negativo. Então acho que é por aí que meu corpo vai caminhando nesse mundão. Yes. E, Ana, como que é a sua relação com a improvisação? Então, Júlio, na verdade, assim, eu fiz uma graduação, eu sempre dancei, tá? Desde pequena, assim, desde 2 anos de idade. E aí, quando eu entrei na graduação, eu fiz uma graduação em dança na Unicamp, bacharelado e licenciatura, e eu comecei a olhar para a improvisação, de fato, quando eu entro na universidade, né? Eu já vinha de uns namoros anteriores, porque eu dançava jazz e o jazz sempre tinha, né, vinha de uma relação muito grande com a questão da improvisação. Eu comecei a dar aula muito jovem, assim, eu comecei a dar aula com 15 anos de idade, com carteira assinada, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, nesse sentido, eu também improvisava sem denominar improvisação e sem saber que o que eu fazia era improvisação, para preparar as coreografias que eu já levava prontas naquela época, né? Bem codificadas, assim, para os estudantes. Mas sempre tinha esse namoro. Eu lembro que eu sou do Rio, mas eu mudei várias vezes. E aí eu fui morar em BH, uma época, e nessa época a Dudu de Herman já tinha um trabalho forte com improvisação. E eu lembro que eu fui fazer um curso dela, só que chegou lá só tinha eu. Daí o curso não aconteceu. Só que ficou aquela coisa, assim, para mim, eu querendo descobrir que outra dança era essa que eu não conhecia ainda. E aquilo ficou ali em mim, né? E eu também tinha muito essa relação com o corpo, assim, principalmente com balé clássico. Eu achava lindo, eu sempre assistia, eu dançava, mas parecia que meu corpo não cabia naquela estrutura, né? Por mais que eu me forçasse, enfim, tinha alguma coisa ali que era estranha para o meu corpo. E aí, quando eu entrei na graduação, que eu comecei a experimentar muito mais a dança contemporânea e processos de improvisação, ainda como ferramenta para criação, né? Mas não como composição em cena. Aquilo para mim já foi uma abertura de um universo imenso. E eu comecei a descobrir que, na verdade, acho que o que mais me encantava nesse processo era porque eu gosto muito de criar. Eu não consigo ficar sem criar.
né? Então, para mim é oxigênio mesmo, assim. Então, eu comecei a perceber que eu não caberia numa companhia de dança, por exemplo. Que eu tivesse que ir para um espaço onde as pessoas falariam. Acho que, assim, ter uma experiência ou outra com um coreógrafo, talvez até ok, mas eu não me vi, assim. Quanto mais eu vi amigos meus entrando em companhias, mais eu acompanhava os bastidores, eu falava, gente, eu amo, acho lindo, mas não é para mim. Eu preciso criar, né? E a improvisação, para mim, foi esse lugar de descobrir que eu poderia pensar e agir a partir do meu próprio corpo, da minha própria corporeidade, da estrutura que ele tinha, e cavar mesmo coisas nele para ir descobrindo outros vocabulários e outras possibilidades, sem necessariamente ter que entrar em códigos já pré-estabelecidos, né? E aí, claro, aí a gente tem várias outras discussões que a gente pode ficar aqui muito tempo, porque eu também tenho muita autocrítica em relação a uma série de coisas, e nessa autocrítica também vem a questão com a própria improvisação, porque eu acho que muitas vezes a gente atrela a palavra improvisação à liberdade e tal, mas acho que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, né? A primeira é o que você falou, não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Se a gente pensa na improvisação como criação cênica, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente pode incorrer também no risco de começar a fechar muito estruturas para improvisar, né? E aí eu sempre fico pensando na medida disso, né? Até onde a gente estrutura, roteiriza, o que estruturar, o que roteirizar, como, quando de fato é necessário, né? Uma série de questões que eu acho que não tem resposta, são mais perguntas que eu me faço na minha prática mesmo, né? E aí, claro que assinaturas também que a gente vê, né? Eu estava comentando um dia desses, eu nunca me esqueço, porque eu acabei percorrendo um caminho que ele tem sim uma relação muito com essa dança, né, improvisação ou norte-americana ou europeia, e eu trabalhei um tempo com o Julian Hamilton, que ele mora na Espanha, né, um inglês que mora na Espanha, e aí foi um percurso que eu escolhi fazer depois, né, apesar do meu corpo ser muito misturado, porque eu sou bem da rua, então eu estou o tempo todo em manifestações populares, enfim, né? O meu corpo ele se move em vários lugares e de várias formas. Então eu não vejo que a minha formação em improvisação é só essa, porque eu acho que meu corpo experimenta improvisação no carnaval, nas festas de rua, em outros lugares também de outras formas que me compõem como corpo, né? Mas academicamente eu fiz essa escolha. E aí eu nunca me esqueço que uma vez eu estava fazendo um workshop da Kate Duck e ela olhou para mim e falou assim: Você já trabalhou com Julian ou fez aula com Julian Hamilton, né? E eu falei: Já. E aí por quê? Porque tem uma assinatura do trabalho dela, do trabalho da Lisa Nelson, do trabalho do Julian. Então a gente começa a ver que essa liberdade total não é tão assim, porque algumas marcas vão ficando no corpo a partir daquele trabalho que a gente desenvolve, né? De uma metodologia ou de uma filosofia, de improvisação também. E eu acho que é isso, Júlio. Assim, eu fui, na verdade, tentando, depois de um tempo, encontrar para o meu corpo, né, o que era. Eu não segui nenhuma linha específica de trabalho, né? O Julian foi uma pessoa com quem eu fiquei acompanhando o trabalho um ano para fazer meu pós-doutorado. E eu já tinha feito cursos com ele anteriores, já tinha feito residência artística na Espanha só com ele, né? Era só eu, o meu ex-companheiro de trabalho e ele. A gente ficou mais de um mês trabalhando junto com ele. Então, acho que a interferência mais forte que eu tenho, mais intensa, e aqui no Brasil a do Dude, né? Que é uma parceira realmente de muitos anos, assim. É um lugar onde eu sempre. Ela é um lugar que eu frequento, né? Como pessoa, enfim, em vários sentidos, não só da improvisação, mas como ser humano mesmo, né? De ver o modo como ela age no mundo. E de saber que essas pessoas também que eu fui buscando são pessoas que estão o tempo todo
muito preocupadas com o coletivo, muito preocupadas com esse corpo como espaço, pensando a nossa responsabilidade como seres humanos na relação com a natureza, com o espaço público. Então, isso, para mim, era um caminho também muito presente, né? Tem uma, Diga. tem uma coisa que você falou da assinatura, me fez lembrar muito que eu posso falar algumas umas coisas meio equivocadas tecnicamente, mas a minha experiência com a improvisação, em alguns momentos, eu sinto que é como se fosse resgate de memórias mais recentes, digamos assim. Quanto mais eu vivo coisas diferentes na vida, eu me disponibilizo para viver, a minha improvisação ela se torna mais rica, porque eu consigo escolher melhor que memórias eu posso trazer para aquele meu momento presente como improvisação. Aí, se eu estiver vivendo menos coisa, digamos assim, parece que as minhas escolhas se reduzem, porque a minha memória recente, criada ali a partir das vivências, ela se torna mais reduzida. Então, quanto mais eu vivo, não sei se é quantidade, mas é disponibilidade, né? Acho que eu consigo, não é esteticamente falando, nossa, que legal, mas caramba, eu tô vivendo aquilo tudo, pegando tudo que tá na minha volta, em minha volta como memória e puf, trago ali como movimento. Não sei se faz sentido para você isso. Sim, total. E não tem como, né? Eu fico pensando muito, quando você fala disso, eu, por exemplo, na graduação, tive aula com a Inaicira Falcão. E ela trazia muito corporalmente, né, as nossas ancestralidades, como a gente pensar na nossa ancestralidade, trazia muito a história do samba, e aí partir do samba, partir do miudinho, dessa coisa do pé, né, do pé no chão, e como a gente pensa nessas nossas raízes e como a partir daí a gente vai criando outras possibilidades. Então, eu fico vendo, assim, como de fato é isso, nosso corpo é memória, o tempo todo. A Sumier colocou aqui, isso mesmo, Júlio, quanto mais emoção e momento presente, mais unicidade. A Sumier, ela fala muito da emotividade, né? Para a gente se tornar um ser humano mais consciente nas mais diversas esferas, né? Ao invés de ser consciente, pensar no racional, mas ser consciente pela emotividade, né? De deixar a emoção vir nas atitudes, nas palavras, de maneira muito consciente. E ela que acrescentou, tudo vai se conectando com a ancestralidade e memória, de curto e longo prazo. E eu fico muito pensando nesse lugar do tempo presente mesmo, da improvisação, né? E aí, quando a gente fala em tempo presente, não é desfazer de um porvir desse corpo e nem pensar que esse corpo presente está desprovido dessas memórias, né? Mas é como de fato, que é quase esse lugar mesmo da meditação, né? Que é como pensar no meu corpo aqui e agora. Então, você estava conversando comigo, né, antes da live começar, porque no meu pós-doc eu uso uma palavra que o Julian falava muito, né, que é a decisão, e que se a gente separa, a gente pensa decisão, né? Cada decisão é uma cisão. E aí, quando eu escolho, né, quando eu corto o espaço com o meu movimento fazendo uma escolha, eu estou deixando várias outras escolhas de lado. Né? E aí, para mim, eu lembro muito do Bauman, quando ele, né, principalmente no Amor Líquido, ele fala muito sobre isso, né? Que as relações hoje estão muito fugazes, parece que as pessoas têm um medo de se comprometer com alguém e falam, nossa, mas olha tudo isso que eu estou deixando, né? E eu sempre olho para o que eu estou perdendo, para o que eu estou deixando de fazer, e nunca para o que eu estou fazendo. E para mim, o grande lance da improvisação é esse. O que eu faço aqui agora, com isso que eu tenho? Eu não tenho outra coisa? Gente, eu não tenho outra coisa. Então é com isso aqui que eu vou fazer. Sabe isso que você está falando? Ó, tô aqui entrando todo dia às 7 da noite. É isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer agora, no lugar de ficar pensando, né? Eu tô falando muito assim, que chega uma hora que eu não aguento mais pessoas. O que vai ser depois da pandemia? O que a gente vai fazer depois da pandemia? Gente, a gente não sabe nem o que está acontecendo agora. Percebe? Assim, calma, respira. Assim,
vamos tentar entender o que está acontecendo aqui agora. E esse aqui agora, ele é muito diferente para as pessoas. Porque tem as pessoas que estão, sim, conseguem ficar trabalhando home office, estão. As pessoas que conseguem e não estão. As pessoas que estão tendo que se virar para saber como vão comer no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Então, assim, são estados de aqui e agora muito distintos. E aí a gente precisa olhar para isso, né? Não só como indivíduo, mas como humanidade, né? De falar assim, olha, coisas que já estão há muito tempo sendo arrastadas, 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 agora elas estão mais evidentes do que nunca. O que mais precisa para a gente, né, olhar para o que a gente tem, entender as coisas que não estão funcionando e começar a se rever na ação, né? E aí o que eu vejo, assim, quando a gente está improvisando, e eu não consigo separar a improvisação da vida, é que a gente está sempre olhando para trás com uma nostalgia de como era melhor, olhando lá para frente o que, que vai ser. E o momento da ação é aqui e agora. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu conversando com você no calor do meu apartamento, com a sua parede amarela, com os meus quadros aqui atrás, minha mãe ali me olhando. É isso, gente. É isso que a gente tem agora, né? Então, o que a gente faz para compor com isso, né? A, a Viviane Gaudêncio colocou: eu uso essa metáfora com meus alunos no ensino médio. Improvisação é como escrever redação. Quanto mais leitura, vivência, mais rica a sua redação e improvisação. Bem didaticamente falando. E a Sumie Unimaru colocou: lindo, perfeito, Ana. Ou a gente fica no passado ou no futuro. E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? Quando a gente vai improvisar, isso é uma coisa que eu repito muito, assim. Não pensar o que eu vou fazer para depois fazer, né? Ou então eu faço e eu já me julgo sobre o que eu fiz. Não, como a gente treina um estado que é fazer pensando, né? Eu estou fazendo e enquanto eu faço, eu estou pensando sobre o que eu estou fazendo, né? Deixar que o corpo de fato se elabore enquanto teoria e prática, porque me parece que a gente fala, fala, fala que o cérebro está no corpo e está, né? Que eu não estou vendo um cérebro aqui falando com você e eu aqui, né? Assim, não, né? O meu pensamento ele é corpo de fato, tem um negócio aqui fora. Adorei isso. Né? Então, assim, como que de fato a gente deixa isso reverberar no nosso fazer, né? E quando ela fala a questão da escrita, para mim é muito louco, assim, porque isso é uma questão que eu estou super discutindo, que é como escrever sobre improvisação, por exemplo, né? Porque se a gente quer fortalecer essa área como campo de conhecimento, a gente precisa cada vez escrever mais sobre isso, se debruçar sobre diferentes pensamentos, entender que não existe um caminho único, né? Que quando eu falo em improvisação, cada um vai ter um entendimento sobre isso, e quanto mais entendimentos tiver, mais interessante para a gente se debruçar sobre isso como campo de conhecimento. E aí eu fico pensando, gente, mas aí quando eu fecho num livro ou num artigo, né, e isso é legitimado como lugar do saber, e isso também é um lugar que eu discuto muito, assim, quando você escreve uma coisa, parece que as pessoas entendem aquilo como verdade absoluta, né? E o que eu estou fazendo, eu, por exemplo, quando escrevo, é compartilhar um pensamento. Você pode se conectar com aquilo, você pode dizer, não, não é isso que eu penso é outra coisa, mas isso me ajudou a fortalecer o outro tipo de pensamento que eu tenho, né? Então, também, quando a gente joga, né, para o mundo, né, uma escrita sobre isso, e a gente está falando de algo que é efêmero, como que é você, né, colocar fechado num texto uma coisa que é da ordem do efêmero, né? É muito louco. Para mim é igual essa coisa das lives, assim. A gente fez uma live no Temporal, que é esse projeto de extensão dos cursos de dança da UFC que eu coordeno, que a gente dançava, né? Todas as pessoas que fizeram 15 lives, quem quis, voltou para fazer uma outra live dançada, todo mundo dançando. E aí depois, no momento, foi super forte, né? Até um colega, o Gerson Moreno, falou, nossa, foi um transe cênico assistir.
Falei, para mim também foi fazer. Aí depois, quando eu assisti, eu falei, meu Deus, será que era para isso ter ficado gravado? Porque foi uma coisa do momento. Então, assim, se por um lado é super interessante ter o registro desse material, né, até para os nossos estudos e para a gente se repensar, por outro, não sei, me parece que tem uma coisa do acontecimento daquela dança que já não faz tanto sentido depois quando ela está gravada, né? Ela tem um sentido, mas me parece que é outro, né? Diga. Dentro do que você está falando, me deu uma deixa para perguntar. Você falar um pouquinho sobre o corpo e espaço, que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo. Total. Na verdade, eu comecei a entrar nessa questão muito por causa realmente da fenomenologia, que é uma interferência que eu tenho desde a graduação, né? Porque o meu orientador foi o Eusébio Lobo e a Sara Lopes também, mas eu comecei, enfim, eles ficaram revezando entre orientação e coorientação durante a minha experiência acadêmica na Unicamp, porque eu fiz Isso é graduação, muito legal, mestrado e hein? doutorado lá. E aí, o Eusébio tinha muito essa referência da fenomenologia e eu, na verdade, eu fui me encantando, né? A gente tinha um grupo de estudos que ele coordenava e eu fui me encantando com esse lugar de perceber-se mundo, mas não dessa expectativa de que eu sou o mundo, né? Não dessa expectativa egocêntrica de que eu só olho para mim, que o restante não existe, mas muito pelo contrário dessa ideia de que eu faço parte disso, assim, a natureza não está desconectada do meu corpo, né? E aí, claro, às vezes a gente busca, a Valdete está falando que travou, gente, travou para todo mundo? Não, aqui para mim tá normal. Aqui para mim também está normal. É. E Ah, que Valdete, que foi sua convidada do realmente é professora temporal. do curso de dança lá É... da UFPA, em Belém. Beijo. E, e aí, assim, na verdade é muito louco, né? Eu comecei a ter e aí tem a ver também com as nossas referências, né? Porque eu comecei a ter essa referência na graduação pelo Merleau-Ponty e tal, mas assim, gente, se você for ler os livros do Ailton Krenak, ele fala exatamente sobre isso, né? Que é pensar o nosso corpo como natureza, entender o nosso corpo como natureza, e que isso é próprio dos indígenas, né? E que a gente foi se afastando da nossa cultura, né? E na medida que a gente foi se afastando da nossa cultura, a gente também foi separando as coisas. E para mim isso é muito claro, assim, quando a gente olha para as comunidades indígenas, elas dançam, cantam, interpretam, caçam, sabe? Assim, tem uma coisa da vivência do fazer artesanal, né, que ele tá no corpo. E aí quem vai separando isso é a gente ao longo da história, né? Até, inclusive, porque nossa história nega o tempo todo esse lugar de onde a gente veio. Né? E até hoje a gente ainda tem uma série de escolas que tratam as comunidades indígenas como folclore, o Dia do Índio como folclore. Que lugar é esse? Né? Em que lugar é esse que a gente está se formando ou pensando no nosso corpo? Então, na verdade, eu não falo nada novo, assim, né? É só entender esse corpo como espaço, o espaço como corpo, né? E aí pensar, de fato, quando eu penso isso, quais são as responsabilidades que eu tenho como cidadã, como artista, como docente, como ser humano, na relação com o coletivo, né? Então não dá para eu me separar mais, né? E aí, claro, a gente vai bebendo de outras fontes. A Ana Halprin é alguém que eu nunca trabalhei perto, mas é um trabalho que me ilumina muito os olhos também, porque ela está o tempo todo conectada com a natureza, né? E ela fala isso, que ela foi casada com Lawrence Halprin, né? Que era um arquiteto, e aí construiu esse deck, que é a casa dela, e construiu esse deck para ela trabalhar. E aí no meu pós-doc eu até falo disso, né? Que ela tem essa referência do homem vitruviano, que é aquela imagem, né? Do homem com os braços e as pernas abertas, formando um X. E aí ela vai falando dessa conexão céu e terra, quando ela sai de uma sala fechada e vai para um espaço que o que ela tem em volta é mato, e que não tem teto, que tem é o céu,
a configuração do corpo dela se modifica totalmente, porque eu preciso entender que o meu corpo não está nesse quadrado da tela, que hoje é o que orienta praticamente todas as nossas relações, né? Então, mas e aí? O que você está fazendo? É uma coisa nova? Não, é pensar sobre como o nosso corpo já era e a gente foi perdendo, né? Isso ao longo dos tempos. Então, acho que é muito pensar a partir desse lugar, Júlia, e que para mim tem a ver também com a produção de autonomia do corpo. Porque quando você fala da dificuldade né, de improvisar, para mim, uma das maiores dificuldades de improvisar é que para você encontrar novos caminhos no seu corpo, não tem ninguém te falando assim, olha, isso aqui está pronto, você vai fazer assim, dessa cor, colocar essa cor do lado da outra, isso aqui vai ser um triângulo, isso aqui vai ser um círculo. Não é assim, né? Você vai ter uma gama de possibilidades, você pode ser estimulado, você pode ser provocado, mas você vai ter que encontrar coisas no teu corpo. E isso pressupõe responsabilidade, né? E aí eu estava, essa semana, né, foi criado um grupo de estudos, o Bando, que ele foi criado a partir das lives do Temporal. E o Conrado Falbo estava falando uma coisa essa semana que era eu demorei a entender que a responsabilidade, tomar responsabilidade sobre as coisas, ela não era ruim para mim, ela era boa, né? E aí, para mim, foi muito forte isso, porque como docente, por exemplo, eu converso muito sobre isso, assim. Como a gente pensar esse lugar da autonomia? Porque para mim a autonomia não se ensina, né? Eu brinco assim, é igual tesão, sabe? Não se ensina. Assim, ou você tem ou você não tem. Assim, mas é uma coisa assim, você não ensina, a pessoa ela tem que estar disposta a entrar nesse lugar do fazer, né? E aí, nesse sentido, eu não posso ter uma postura só passiva, né? O silêncio ele é importante, né? Você ter momentos de escuta é muito importante, mas também é muito importante você agir sobre isso, né? E aí a autonomia, ela pressupõe a responsabilidade. Só que para eu ser responsável, eu sou responsável pelas coisas legais e pelas coisas que não são legais, né? E aí tem a ver, inclusive, com toda a situação política que a gente vem vivendo, né? Como a gente não dá conta, ainda como sociedade, de realmente se posicionar de uma forma mais consistente, de estudar para entender por que a gente está se posicionando do jeito X ou do jeito Y. Então, por isso que a gente vê as coisas tão apartadas como tão em extremos tão grandes, né? Que é uma coisa meio uma coisa contra a outra. E aí a gente vai criando falsos problemas e a gente não entra nos problemas de fato, né? Diga, tem comentários, né? Yes! A Sumia Unimaru colocou, nossa, perfeito, Ana. Mas ela acrescentou, ambiente afeta o corpo. A Valdete Brito colocou, fale um pouco do espaço nos laboratórios de improvisação. O bando é muito bom. Tem um bando de gente de todos os cantos, amo. Mas antes de responder essa pergunta, eu tenho também uma outra, aí você junta aí, caso você não lembre depois, eu posso repetir só para não perder a energia. Sobre a questão da composição em tempo real, queria pegar esse gancho para você depois comentar sobre o seu trabalho Deep e dentro da relação também, que é outro gancho sobre as escolhas, falando sobre também a física quântica e a improvisação. Tá bom. Então vamos lá, deixa eu lembrar qual que era a primeira aqui. Do espaço. Então, Valdete, na verdade, ela pede para falar do espaço nos laboratórios de improvisação. Gente, essa história do espaço começou realmente muito forte já na graduação, justamente por eu ser muito curiosa, de não me contentar de ficar dentro de uma sala de aula. E aí já começar a experimentar outros lugares no meu corpo, sair no meio do campus, na graduação, experimentar outros espaços.
E isso foi se fortalecendo cada vez mais, né? De ir para a rua, improvisar na rua, dançar na rua. E eu sempre tive uma questão que é assim, para mim não faz sentido dançar se eu não estiver me relacionando com as pessoas. E aí, cada vez mais, eu começava a ver os espaços de teatro. Primeiro assim, né, gente, que essas referências que eu tinha também da improvisação, eu tive realmente uma interferência muito forte de estudo desse período da Judson Church, que é um momento mais forte quando as pessoas começam, não que isso não fosse feito antes, né? Isadora Duncan já dançava em outros espaços, Laban, enfim. Mas eu acho que essa referência da Judson Church para mim, de, né, poder usar o corpo de vários outros ângulos, isso para mim era incrível. E também passou por uma corporalidade minha que eu vinha de uma dança totalmente verticalizada. Eu fazia balé, eu fazia jazz, eu fazia dança flamenca, assim. E aí, cara, de repente eu me vejo no chão, né, torcendo o corpo, descalça. E aí você fala, gente, né, é outro mundo, percebe? Assim, eu começo a ficar enjoada, porque meu labirinto começa a se mover de outra forma, minha coluna, né? Meu pé começa a ficar de outro jeito, se abrir, porque meu pé estava o tempo todo assim, numa sapatilha de ponta, né? E aí, de repente, eu vou para aulas de danças brasileiras, eu vou pisar na terra, eu vou fazer mil coisas que meu pé começa a encontrar outros espaços. Então, assim, isso muda minha relação com o mundo, totalmente, né? E eu descubro que é um mundo que para o meu corpo é muito mais divertido, assim, né? Eu começo a descobrir um parque de diversões, na verdade. Falo, gente, eu posso... E assim, eu tive uma infância também que eu brincava na rua o tempo todo, eu subia em árvore, eu descia... Eu sou uma pessoa da rua, assim. Então, para mim, era continuar a minha brincadeira de infância, de certa forma, né? Conhecendo as coisas, tendo esse prazer de saborear, né, de tocar, de sentir textura, de fechar o olho e ouvir o som, ou de ouvir o som com o olho aberto, de olhar para as pessoas que estão aqui. Então, para mim, isso era um novo mundo, assim, que não deveria ser, né? Ou não sei se era novo, mas eu comecei a olhar para isso com outros olhos. E eu falei, gente, é isso que eu quero para a vida. E aí, assim, eu amo dançar num palco, eu amo dançar no teatro, mas, assim, eu também amo ir para o meio da rua e dançar, ir para uma comunidade e dançar, ir para uma escola e dançar, ir para o meio de um terreno e dançar. Sabe, para mim, é isso que eu te falo, eu não consigo ver essa separação entre dança e vida, assim. Então, quando eu começo a perceber que cada vez mais os espaços do teatro, além de estarem muito difíceis, estão completamente recheados por mais de nós mesmos, e que a gente está dançando para a gente mesmo da dança, e que a gente está falando coisas para nós mesmos da dança, eu falo assim, gente, isso eu amo, acho lindo e respeito, mas o meu corpo precisa estar com outras pessoas, sabe? Precisa estar com. É isso, estar no meio da rua, dançar com um ambulante que está passando, dançar com a criança que está passando, dançar com o cachorro que está passando, dançar com a vida. E aí, eu não consigo mais dar aula sem esse tipo de percepção, né? Porque é isso, eu acho que é super importante a gente passar por um momento, talvez, de estruturação do corpo, para a gente entender, né? Porque às vezes também eu vejo essa passagem, assim, às vezes do ensino médio para a graduação, como ela pode ser dura, né? Porque a gente está ainda, infelizmente, com a maioria das escolas no ensino médio, que é muito pautado em relações hierárquicas e onde já chega tudo meio pronto, o que a gente precisa fazer, né? Se quiser me cortar, me corta, tá? E aí, quando a gente chega na graduação, que normalmente se pressupõe esse momento mais autônomo também, a gente já está formatado, né? E aí, para você desconfigurar, reconfigurar e descobrir outras coisas, é um tempo também, né? Que a gente também tem que entender. Então,
para mim, né, só terminando de responder a Valdete, já entrando na Valdete. tua outra questão, então, para mim, assim, a gente tem esse momento de sala de aula e tem esse momento mais formal de também entender, por exemplo, eu não consigo falar de espaço sem falar de Laban. Ele tem uma importância dentro do nosso processo histórico, mas não dá para a gente enxergar Laban como era naquela época. Muita coisa mudou, por exemplo. Ele fala de cinesfera. No meu pós-doc, eu já falo assim, eu não consigo mais entender essa cinesfera do corpo. E aí também entra essa relação minha com a física quântica, né? De entender que o corpo, ele está para além dessa materialidade que a gente vê. Né? Então, como que eu posso pensar em mover meu corpo terminando na ponta dos dedos, no alto da cabeça, no pubis e no dedo do pé? Eu não consigo pensar nisso. O meu corpo é espaço o tempo todo, ele está relacionado com isso o tempo todo, né? Ele é isso o tempo todo. Então, eu não consigo imaginar, né? Eu explodi a cinesfera, por exemplo. Então, mas Ah, talvez seja importante para um estudante que está começando a estudar espaço, começar por aqui para depois ampliar essa percepção para outros lugares. E aí eu fui cair na arquitetura, né? Eu tenho quase mais livro de arquitetura aqui do que de dança. Me apaixonei pela arquitetura. E aí comecei a olhar muito também essa arquitetura, né, que vem de um ponto de vista relacionado com a biologia, com os outros sentidos. Então, por exemplo, o Palasma é um arquiteto finlandês que eu gosto muito, assim, porque ele traz essa percepção de como eu penso a construção dos espaços arquitetônicos a partir de outros sentidos que não só a visão, né? Como esses espaços realmente abraçam e eles não existem se as pessoas não estiverem lá, né? E essa relação com a física quântica, ela também vem, de certa forma, me namorando desde a graduação. Você vê como a graduação foi um negócio importante na minha vida. Que eu também tive uma professora que era Joana Lopes, que ela já era uma labaniana, mas ela já vinha estudando essa relação entre dança e física quântica. Depois eu estudei com a Laís Vollner, que era uma física cadastrada, associada, né, professora associada do programa de pós-graduação em artes da Unicamp, que eu fiz, e que falava muito já sobre essa questão dos saltos quânticos nos processos de criação, como o nosso pensamento não necessariamente é linear, né? E por onde a gente pode encontrar, a partir de outras percepções corpóreas, esse estado de criação. E eu dei aula um tempo no Cutuca, que é um colégio de ensino médio e técnico vinculado à Unicamp, em Campinas. E lá a gente fez um trabalho em algum momento que era com uma física de lá, Gláucia Lopes, que era entre dança e física mecânica, tá? E aí, depois disso, eu falei bastante desse trabalho também, que eu fiz uma live só com o Javier Villacis, que é um pesquisador físico que trabalha comigo hoje, que é lá de Barcelona, da Universidade Ramon Llull. E aí tá no meu IGTV. Então, quem quiser, né, mais informação só sobre isso, tá lá. Mas, enfim, eu fui cada vez mais também querendo entender melhor essa questão do espaço a partir desse outro tipo de pensamento, né, que é o da física quântica. E aí foi quando a vida foi me levando para conhecer o Javier, né, eu conheci, na verdade, depois no espetáculo que é o Quantum, que foi feito, eu assisti em Barcelona, né, e aí esse espetáculo foi criado porque a companhia fez uma do Gilles, tá, Jovan, e a companhia fez uma residência no CERN, que é o maior centro de pesquisa em física quântica, o maior acelerador de partículas do mundo. E o Javier comentou o trabalho deles, né, depois da apresentação. E desde então a gente começou essa relação, né, tentando entender quais são os conteúdos e as questões de improvisação que me tocam, que poderiam conversar com esses conteúdos de física quântica.
E dentro desse processo, né, eu não vou me alongar porque não vai dar tempo, mas a gente chegou na criação de um primeiro trabalho, né, a pesquisa não termina aí, mas ela chegou na criação de um primeiro trabalho que é o DEEP, que também teve colaboração no ano passado. Eu fui fazer uma capacitação na Unicamp, então ele também teve colaboração do César Baio e da Raquel Zoanon, que são professores lá do Instituto de Artes da Unicamp, né? E aí, nesse momento também, entraram mais 2 pessoas que colaboraram muito, que são lá do Sirius, que também é um acelerador que tem lá em Campinas. E a gente agora, né, a gente começa a perceber que o trabalho ainda está muito nesse lugar da gente se inspirar um com o outro, né? De tanto Javier se inspirar pelas questões de dança que eu trago, como eu me inspirar pelas questões de física quântica. E a gente agora está nesse momento de realmente tentar chegar a um lugar mais transdisciplinar, né, Júlia? Assim, que é de fato começar a entender como essas 2 áreas de conhecimento começam a se entrelaçar mais para a gente chegar em outros lugares de pesquisa. É isso, não sei se eu respondi, que é muita coisa. Sim, mas deu para dar assim, uma ideia de como que foi esse trabalho, né? Desse entrelaçamento da física quântica com a improvisação, que acho que deu um gostinho para a gente ir lá pesquisar mais no seu site, ver lá também a sua live no IGVT, porque o tempo é curto, mas a gente traz esse gostinho para as pessoas terem o caminho para onde percorrer, decidir, escolher, né? Acho que isso também um dos nossos papéis aqui, é dar esses caminhos possíveis. Bom, a gente está indo aqui para as considerações finais, de certo modo, porque vamos ter uma experimentação aqui no final. Bom, mas eu estou muito feliz de ter aqui você na live. Como eu disse lá no início, eu estou aprendendo demais com esse momento, que não só aqui, mas no processo da prévia desta live, conversando com você, vendo seus materiais disponíveis na internet. E sou muito grato pela sua gentileza de estar aqui conosco. Gratidão novamente. E gratidão a todos que estiveram também aqui na live. O Conrado Falbo colocou: como tu sentes no teu corpo essas questões quânticas, Ana? Você consegue me falar rápido ou não? Senão a gente deixa para um... Dançando. Então, para mim, é bem nesse lugar de entender as possibilidades e eu acho que o mundo de um modo menos determinista. Eu acho que isso é o que eu posso responder rapidamente, assim. Né? Acho que é isso. Quando eu busco a improvisação, e aí talvez por isso eu esteja me apaixonando pela física quântica cada vez mais, é que ela abre possibilidades, né? Ela não se fecha. E aí talvez por isso seja tão difícil a gente, né, palpar. Eu brinco no DIC, né, no espetáculo, eu falo isso, que talvez falar sobre física quântica seja tão difícil quanto falar sobre dança contemporânea ou sobre improvisação em dança, né? Porque são lugares da não resposta, num mundo onde a gente quer resposta, coisas físicas, estacas, né? Quer demarcar território, quer, né, o tempo todo tá segurando. E esses lugares falam assim, olha, a gente não tem controle sobre tudo, não é sobre isso, a vida não é assim, né? Então, é isso. Maravilhoso. Bom, queria falar mais, mas na verdade eu vou deixar essas minhas falas para essa nossa experimentação e dizer para você poder falar também suas considerações finais, o que você sentiu. Ai, Júlia, para mim foi maravilhoso estar aqui, eu te agradeço. Eu acho também porque a gente vai fazendo live e às vezes a gente fica se repetindo em algumas coisas, né? Mas eu achei interessante porque as questões também que foram chegando me fizeram encontrar outros caminhos de fala nesse percurso.
E eu acho que esse lugar do encontro é um lugar que sempre me provoca, sempre me questiona, me faz me rever também. Então, só te agradecer mesmo e te parabenizar por todo dia estar aqui, porque sim, isso faz a diferença. Nossa, você falou de se refazer. Eu tô aqui, cara, você não tem ideia como eu estou me refazendo a partir dessa live, assim, porque eu tô. Cada live que eu tô fazendo é um desafio, é um mistério, é um pequeno estresse de tensão na relação de que eu não sei e eu tenho que aprender. E quando eu chego aqui, às vezes eu vi que eu não aprendi nada e estou aqui aberto para aprender o que eu achava que estava aprendendo. Então aqui é só disponibilidade que eu consigo falar sobre isso. Bom, estamos aqui agora indo para os 56 minutos, então vamos experimentar Vamos. até o final. E quando acabar, acabou. E é isso. Tá bom, gente. Então, já vou dar um beijo para todo mundo e agradecer pela presença. E vamos lá. Quem Pessoal, começa? o que vocês quiserem escrever a partir da nossa experimentação, fiquem à vontade, tá certo? A gente vai usar as suas palavras como também estímulo da nossa experimentação, tá certo? Eu vou falar algumas coisinhas do livro dos começos da Noemi Jaffe. Tá? Quem começa vira uma criança. Olha para tudo como se fosse a primeira vez. E vê as coisas sem seus nomes e funções conhecidas. Olha para uma garrafa e pensa que é um tipo de fruta ou árvore. Experimenta tudo com a boca. Avança sobre o objeto ou se aproxima com cuidado, temendo que seja perigoso e machuque ou queime. Age com a coisa como se ela também estivesse a descobri-lo. Uma criança está sempre a começar, mesmo quando já conhece algo e já o manipulou continuamente. Na segunda, terceira e quarta vez é sempre como na primeira. A memória não funciona como um amortecedor, um ensinamento que inibe a novidade, mas ao contrário, funciona como um depósito que supre o mundo com mais novidades. O que é lembrado não serve para diminuir o entusiasmo do encontro, mas para redobrá-lo. No princípio era somente a promessa de algum desvario no conceito, na regra, rumo ao deleite de genuínas poéticas. Todo corpo, todo corpo. Agora entendi. Agora entendi. Agora entendi. Que lindo! Noemi Jaffe. Arrasou. Arrasou! Arrasou! Július, obrigada. Que maravilha, parabéns. Jude Cunha. Jude Cunha. Jude Cunha.